Uma meditação de elevação espiritual. Saudações. Como tem mudado em muita forma o nosso ambiente social. A ironia que vivemos é que um vírus tão pequeno e que não se pode ver a olho nu tem alterado os planos de tanta pessoa em todo o mundo. Tenho considerado os efeitos deste transtorno e fiz algumas anotações que passo aqui a partilhar. Tenho refletido na importância do espírito humano face aos desafios que ameaçam abatê-lo e, neste mesmo contexto, tenho avaliado mais uma vez a importância da expressão de fé e da visão de vida. Acerca do espírito humano, a Bíblia diz, em Provérbios 17:22, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Provérbios 18:14 diz, o espírito homem aliviará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? No meio de sérios confrontos à vida, o espírito humano necessita de um ministério espiritual. A fé carece de ser constantemente animada pela verdade da palavra de Deus. E, por seu lado, a visão de vida precisa de se manter esclarecida e revigorada. Por isso é de vital importância continuarmos ligados à fonte da sabedoria, inspiração e força espiritual que é Deus e a sua palavra. É bom saber o que na realidade se passa e estar atentos às recomendações das autoridades. E enquanto isso, é necessário manter o espírito livre da ansiedade para que continuemos determinando, nutrindo e concretizando os nossos alvos. A Bíblia diz que Deus nos chamou para a paz e não para estarmos debaixo de um espírito de aflição ou servidão. 1 Coríntios 7:15. Lemos em Romanos 8:15 o seguinte, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Em 2 Timóteo 1:7 lemos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Estes textos mostram-nos que Deus chamou-nos para um estado de liberdade de espírito. É neste estado que vivemos uma visão de vida que é edificante. É neste estado no qual devemos continuar a preparar o nosso futuro. É sobre este assunto, ao qual chamo a visão do espiritual, que quero aqui meditar. Nesta meditação sobre a visão do espiritual, vamos contemplar alguns tópicos importantes e práticos e que serão comentados em vários vídeos que seguirão. Este é o tempo de estarmos na Palavra de Deus para, por ela, ter a consolação e a nossa iluminação de espírito. Quero aqui fazer a leitura dos seguintes textos bíblicos que nos animam. Salmo 37:23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Salmo 90:17. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Todos temos objetivos, que são aqueles pontos na vida onde queremos chegar. Em grande parte, estes objetivos são sustentados pela visão de vida. A questão que temos agora perante nós é como proceder quando as preocupações nos querem atrofiar os sonhos da vida e abafar o nosso espírito. É importante vigiarmos o nosso espírito para que, perante a presente situação ou outras que possamos enfrentar, não haja uma fermentação de um abatimento no nosso íntimo. Lembremos que há certo tipo de aflições que, quando estas se manifestam, já as mesmas terão fermentado no interior da pessoa. Portanto, é importante, em tipo fim-capé, manter a liberdade de espírito e contemplar o presente e o futuro fazendo os ajustes mais apropriados.
Não paramos de afirmar a nossa visão de vida. Não paramos de, com coragem e com a nossa raiz de vida na palavra de Deus, de afirmar a nossa fé. O que é que os nossos alvos da vida necessitam nesta altura? Há 3 princípios de ação que os objetivos pessoais necessitam. Estes são o entendimento, o esforço e a determinação. Sem estes, os alvos da vida não podem ser alcançados. Quero aqui de forma breve comentar cada um destes valores à luz do processo de realizar os nossos alvos e da nossa respectiva visão de vida. Estes valores, o entendimento, o esforço e a determinação, são como ingredientes na receita da composição e progresso da vida. O entendimento busca e cultiva conhecimento em relação aos fatores que nos rodeiam enquanto procuramos alcançar os nossos alvos. Entendimento é como uma ferramenta que usamos para dar avanço aos projetos que estão na bancada de trabalho da nossa vida. Ter entendimento funcional é como ter já meio caminho andado, usando aqui uma expressão popular. Vejamos o que a Bíblia diz sobre a importância do entendimento. Isaías 5:13. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Este versículo fala sobre a importância do entendimento, porque sem ele as pessoas sofrem. Provérbios 16:22. O entendimento para aqueles que possuem é uma fonte de vida. Provérbios 17:27 diz que o homem de entendimento é de precioso espírito. O esforço é a qualidade de dedicação para com a parte prática visão da vida. O esforço está relacionado com o sacrifício que fazemos, o modo de usar a nossa força e como usamos os recursos para alcançar os nossos objetivos. Recursos são o tempo que usamos para realizar os nossos alvos, o conhecimento e sabedoria que temos para melhor fazer dos alvos uma realidade. Recursos são os bens materiais que usamos como o carro, o dinheiro, a casa, etc. O esforço é a qualidade de dedicação à nossa caminhada em direção ao cumprimento dos alvos pessoais. Lemos em 1 de Crônicas 28, versículo 20, as palavras que o rei Davi disse a Salomão, seu filho: esforça-te e tem bom ânimo, e faz a obra, não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará. Chamo aqui a vossa atenção para um ponto interessante. Davi conhecia Deus e ele encorajou ao seu filho Salomão a conhecer Deus também. Davi tinha feito as suas obras e agora era a vez de Salomão, seu filho, tomar as rédeas do reino. E por isso Salomão necessitava de conhecer Deus. Por isso Davi fala desta forma. Ele diz: Deus vai ser contigo. Ou seja, Salomão tem a tua própria experiência e relacionamento, que é importante, com Deus. Em 2 de Crônicas 15:7, nós lemos: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Sim, não para de se esforçar. A determinação, que é um outro ingrediente tão importante no alcance dos alvos. A determinação é o sentido de estar decidido a chegar ao alvo. Determinação não pode ser comprada. Também não aparece sem que hajam alvos. Há pessoas que dizem que são determinadas, mas não têm alvos na vida. A determinação só existe quando há alvos. Determinação é o sentido de estar de tal forma comprometido para que com coragem, resolução e caminhada consistente se possam realizar os alvos. De uma forma simplificada, a determinação é a força de vontade a que a pessoa usa para chegar ao ponto que quer. Hebreus 6:11 diz:
mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para a completa certeza da esperança. Mostrar o mesmo cuidado até ao fim. Isto é determinação. E é necessária para que haja aquela completa certeza da esperança, como diz Hebreus 6:11. Portanto, à pergunta do que carecem os nossos alvos, estes carecem de entendimento, esforço e determinação. É muito provável que nesta altura muitos de nós estejamos a avaliar a visão de vida e os alvos pessoais. E quando isto acontece, é sempre bom rever pelo menos o seguinte: fazer uma revisão à visão de vida, já que a nossa visão sempre acompanha o trajeto da realização dos nossos alvos. Mais adiante vou comentar mais sobre a visão da vida. É importante rever a razão dos nossos alvos, isto é, rever o porquê dos nossos alvos. Procuramos ver se estes são realistas perante algumas mudanças que tenham ocorrido. Temos que pensar se vale a pena esforçarmos a usar certos recursos em relação ao que poderá já não ser tão importante. Comentando um pouco mais sobre a visão de vida no contexto desta meditação, vamos considerar a visão de vida como sendo o espírito e propósito quanto à nossa vida e que sustentamos de forma consciente. A visão de vida utiliza o entendimento, o interesse e a paixão que temos para ajudar a determinar a qualidade de vida e os seus alvos. A nossa visão de vida toma em conta as possibilidades que estão no futuro e, mediante estas, continua a dar propósito à nossa existência. A visão de vida é a orientação que existe na pessoa e pela qual dá razão às suas decisões e ao seu esforço na luta. Em resumo, a visão de vida é aquilo que determina a qualidade da nossa vivência. Lemos em Mateus 6 que o Senhor Jesus, no sentido metafórico, falou acerca da vista, no sentido de tomar em conta o contexto presente e futuro da vida. E gostaria de ler aqui Mateus 6, versículos 22 e 23, que dizem: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Olhar pela vida segundo a boa luz é fazer boa administração da vida, no sentido presente e no sentido da eternidade. Ter luz neste contexto é ter e usar o conhecimento e o entendimento para prevalecer na vida, seja na fé, na esperança ou nos alvos. Nesta época em que as circunstâncias da nossa vivência têm sido restringidas, temos que considerar aquilo que nos está a afetar e que poderá servir de limitação à qualidade de vida e atrofiar o nosso espírito. Perante isto, podemos dizer a nós mesmos: o princípio da visão de vida que sempre me tem dado orientação não necessita de mudar. Lembremos que o que mudou foi o ambiente social e, de modo parcial, a economia. A palavra de Deus não mudou e, por isso, os seus conselhos permanecem vivos e atuais. O exercício que temos que fazer é não perder o sentido do nosso destino em Deus, enquanto animamos o nosso sentido de entendimento, esforço e determinação. Não podemos deixar que o medo e a ansiedade nos controlem. Em conclusão, continue cuidando do seu espírito, pelo manter a sua comunhão com Deus em oração e pela leitura das Escrituras. Continue cuidando do seu espírito pela comunhão com o Espírito Santo. Saiba que o seu fundamento é Jesus. Jesus é a sua segurança. A sua redenção em Jesus já foi garantida pela sua morte na cruz e ressurreição. Por estarmos em Jesus, recebemos dele a autoridade para enfrentar as circunstâncias que mudam e ser sempre vencedores. Romanos 8:37 diz:
mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Cuide do seu espírito para continuar livre, que não fique ele abatido. O seu espírito, estando animado, aliviará a sua enfermidade. Como já li em Provérbios 18, 14, e passo a ler novamente. O espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? Termino aqui lendo os seguintes versículos na Epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículos 14 a 17 e depois 23 a 24. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domina em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Devem ter notado que nesta meditação fiz várias referências a textos bíblicos. O propósito é para que nos alimentemos da palavra de Deus. É importante continuar a declarar as promessas de Deus e não as palavras inspiradas pela ansiedade. O espírito humano necessita deste recurso tão poderoso que nos é acessível. Oro a Deus para que a sua paz, a sua iluminação e auxílio sejam abundantes na vida de cada um de vós. Muitas bênçãos de Deus para todos vós.